Nós temos uma notícia aqui que eu fiquei um pouco perplexo. Para a gente abrir o nosso bate-bola, é com relação ao Renato Paiva, ex-técnico da equipe do Bahia. Renato Paiva, que deu uma entrevista a um jornal português e o jornal O Jogo, e disse que após o título do Campeonato Baiano, na fase de grupos da Copa do Nordeste, a queda, a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador passou a ser bastante criticado durante o Campeonato Brasileiro, quando ficou parte do tempo do campeonato na parte baixa da tabela, até a sua saída depois do empate em 1-1 contra o Vasco na 22ª rodada. Na entrevista, Paiva revelou mágoas com o diretor de futebol Carlos Santoro, Cadu Santoro para os íntimos, pelo CEO do Bahia, o Raul Aguirre, e disse que não gostou do silêncio da estrutura do Bahia em relação à contestação extrema que me foi feita. Comecei a sentir que as pessoas e o diretor esportivo e o CEO não defendiam o treinador quando esse era atacado, declarou Paiva. Colocar uma pessoa na liderança do departamento de performance, ele não cita o nome, que não estava em sintonia conosco. A partir de determinada altura, continua Paiva aqui na sua entrevista ao jornal português O Jogo, e ele disse que a partir de determinada altura essa pessoa entrou em conflito permanente com o nosso preparador físico, o Nuno Presume, e houve um desconforto muito grande, disse. Renato Paiva foi primeiro contratado do Bahia após a SAF no Grupo City, e o treinador destacou que o Bahia não estava na zona de rebaixamento durante sua demissão, mas reconheceu que seu trabalho não vinha surtindo muito efeito esperado na tabela. Não estávamos a acompanhar a evolução da equipe, lamentou. Atualmente no Toluca do México, o técnico de 53 anos também lembrou de quando a torcida organizada publicou uma foto sua usando orelhas de burro. A sua demissão, segundo Paiva, após o ocorrido, a diretoria do Bahia comunicou que não iria haver nenhuma posição do clube, o que lhe magoou profundamente. O que eu já começo a ficar com a orelha em pé, mesmo sem receber nenhuma orelha de burro da torcida do Bahia, é como ele fala em demissão. Ele não disse que pediu para sair? Foi ele que disse. Por que é que na entrevista ele fala em demissão? Atualmente no Toluca, ele diz: também não gostei que a direção ignorasse o comunicado da claque do clube em que surgiu o meu despedimento e colocaram uma fotografia minha com orelhas de burro. Foi-me dito que em termos públicos não iria haver nenhuma posição do clube, que me magoou profundamente. Quer dizer, ele queria que a direção do Bahia se colocasse contra a torcida, porque estavam chamando ele de burro. E ele diz, em relação ao seu convívio com os jogadores, Paiva declarou que nunca teve um grupo como o do Bahia. Nunca tive um grupo como o do Bahia. A reação dos jogadores foi carregada de dramatismo, de emoção. Muitos choraram, afirmou. Ao todo, a passagem de Paiva pelo Bahia durou 51 jogos, 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 49%. Após a sua demissão, o Bahia contratou Rogério Ceni, que terminou em 16º lugar, com 44 pontos, um a mais que o Santos, rebaixado para a Série B. Olha, essa questão me deixa um pouco até constrangido com essa atitude de Paiva, porque se alguém segurou Paiva no Esporte Clube Bahia, eu critico aqui o Cadu Santoro, o Raul Aguirre, o ex-presidente Belitani. Sou um crítico porque reconheço que há inexperiência neles para poder lidar. É como se esses caras tivessem
com um jumbo na mão, sendo piloto de teco-teco. São pilotos de teco-teco com um jumbo, com o Bahia na mão, porque o Bahia é um jumbo. Começando por Belitani, terminando pelo Aguirre e pelo Santoro. Mas esses caras fizeram uma coisa, seguraram Renato Paiva. Esses caras foram sustentáculo atrás dele, quando a imprensa, a torcida e mesmo uma boa parte da diretoria do Esporte Clube Bahia era contra ele. Os caras seguraram. E ele disse, Messias, numa dessas coletivas, que quem avalia o trabalho dele era a direção do City, não era ninguém não. E a direção do City, o Ferran Floriano, nunca chegou e fez uma crítica. O Cadu Santoro, o outro diretor do Esporte Clube Bahia, o Aguirre, até o presidente Guilherme Belitani, que ainda tinha um pouco de influência, já que o Bahia estava numa transição e Belitani estava também à frente dessa transição, ninguém se colocou contra o Renato Paiva. Agora, ninguém é leão, como diz o meu amigo Nilton Nogueira, se colocar contra o torcedor. Porque o torcedor fez uma charge do treinador com as orelhas de burro. O torcedor, meu amigo, desde que seja respeitosamente, sem violência, desde que não seja agressivamente, o torcedor tem todo o direito de se movimentar, de se expressar. E ele não estava satisfeito com o trabalho que Renato Paiva exercia, porque Renato Paiva não deu um padrão ao Bahia, como todo mundo esperava. Renato Paiva não tornou o Bahia um time competitivo. Renato Paiva não teve a autoridade dentro do grupo para poder repaginar, como Abel Ferreira repaginou o Palmeiras, você lembra, né? Uhum. O Palmeiras andou lá embaixo, dentro da competição, o Abel repaginou. E o Renato não repaginou a equipe do Bahia. Então aconteceu todo esse tipo de coisa pelo péssimo trabalho que o Renato Paiva exerceu. E os caras seguraram ele, sim, com toda inexperiência, com tudo, e seguraram pela inexperiência deles. Porque se é um dirigente experiente e já tivesse acostumado ao futebol brasileiro, na primeira escorregada ele sobrava. Então, eu particularmente, não estou aqui para defender ninguém, mas não concordo com essas acusações de Renato Paiva contra o Cadu Santoro e contra o Aguirre, porque os caras fizeram o máximo para segurar ele. E assim, Messias, até se arriscaram, né? Daqui a pouco, depois do bloco, a gente vai ouvir até Cássio Cardoso falando sobre exatamente isso, mas deram toda a estrutura que o Bahia tem, uma excelente estrutura, deram tempo que eu poucas vezes vi no futebol brasileiro alguém ter tanto tempo com péssimos resultados esportivos para trabalhar. E ele não conseguiu fazer nenhuma mudança. Nos caras, rapaz, paciência, meu pai. E aí, ó, o nosso Ismael Cardoso, lá de Pau da Lima, sempre participa aqui com a gente, mandou aqui o texto. Boa noite, Wilton e bancada. Parabeniza aqui a gente pelo programa, Messias. E ele diz: estou me acabando de rir dessa abertura com o Messias falando sobre essa questão de Renato Paiva. Sinceramente, porque é que sempre é assim no futebol? O ser humano sai do time para depois cuspir no prato que comeu. Né? É exatamente isso. E atirando Ismael, em quem não merece. Exatamente. Porque o que os caras fizeram por ele, existe uma coisa, seu pai, chamada gratidão, que a gente nunca deve esquecer de ter. Vocês saiu chateado com a imprensa, com os torcedores do Bahia, que solte os cachorros em cima da gente, em cima da torcida, mas não dos caras que acolheram ele e serviram de sustentáculo para ele.